A maioria das pessoas não tem noção da importância de um sindicato de servidores públicos. O servidor público, ele pode ser sindicalizado, mas não é muito comum a gente ouvir falar de sindicatos de servidores públicos, até porque essa nova geração não está tendo um contato com essa base e com a dimensão do que é o mundo sindical. A gente teve a reforma trabalhista que ceifou parte da capacidade dos sindicatos, mas até hoje a luta continua. Então essas entidades, elas continuam buscando melhores condições de trabalho, direitos estatutários, no caso de servidores públicos. A gente também tem entidades sindicais da iniciativa privada, mas isso já tem bastante conteúdo. O problema mesmo aqui, que eu quero abordar, é o fato das pessoas não falarem do sindicato de servidores públicos. Eu sou Jorge Fernandes, especialista em Direito Público, e hoje eu sou vice-presidente da Comissão de Direito Sindical da OAB do Mato Grosso do Sul. O direito sindical em si, ele não é muito abordado na academia, ou seja, a gente não fala muito de sindicatos na graduação. A gente aprendeu que, na verdade, sindicato é um tópico do direito trabalhista em que a gente estuda ali, cai numa prova e acaba. Mas sindicato é muito mais que isso. Tratando aqui especificamente de sindicato de servidores públicos, a Constituição Federal permite que o servidor público se sindicalize. O militar não pode, o servidor público pode. Apesar de que a gente sabe que os militares criam associações que, na prática, funcionam como se fossem sindicatos. O maior valor de um sindicato é aquilo que não pode ser precificado. É o que a gente chama da luta sindical. Ou seja, é brigar pelos direitos, é buscar, por exemplo, uma melhoria de condição de trabalho, uma melhoria de remuneração. Isso não tem como ser precificado. E essas entidades, elas justamente são as que sentam na mesa, por exemplo, com o governante, senta na mesa com o prefeito, senta na mesa com o governador e discute como vai ser o plano de carga e carreira de diversas categorias. Quem faz isso é o seu sindicato. Além desse aspecto de negociar, debater e participar da evolução de uma categoria, o sindicato também pode e tem que oferecer outros elementos para o filiado. Por exemplo, o sindicato, na maioria das vezes, oferece uma assessoria jurídica especializada. A título de exemplo, hoje, o escritório Jorge Fernandes atende de maneira indireta quase 2.000 servidores no estado do Mato Grosso do Sul, justamente porque nós atendemos entidades sindicais. Então, o servidor público, quando ele tem uma dúvida, ele tem uma demanda, ele busca conhecer o seu direito, ele vem atrás da assessoria do sindicato. Essa é a importância de ter uma assessoria ligada ao sindicato de servidores públicos. Falando na parte do serviço público, as entidades sindicais, elas têm uma peculiaridade. Devido ao regime jurídico administrativo, essas entidades sindicais de servidores públicos, elas negociam de maneira política direitos que vão atender a toda a categoria. Então, é diferente, por exemplo, quando você envolve um acordo coletivo de trabalho ou até mesmo uma convenção coletiva de trabalho que abarca sindicatos da iniciativa privada. No serviço público, a gente ainda não tem isso regulamentado. Ou seja, quando o sindicato senta para negociar com o governante, com o prefeito, com o governador, ele vai atender a toda a categoria indiscriminadamente. Não precisa o servidor ser filiado. Hoje em dia, os novos integrantes da carreira, os novos concursados que têm ingressado nas categorias do serviço público, não têm se ligado e se aproximado tanto das entidades sindicais. Isso é um problema enorme. Às vezes surge na cabeça deles se compensa ser filiado a um sindicato, pagar aquela mensalidade para o sindicato, justamente porque ele não entende a dimensão da luta e o sindicato não está conectado com esse possível filiado. Mas o que é interessante é justamente buscar, tanto da parte das entidades sindicais quanto desses novos servidores, uma conexão. Porque o interesse de ambas as partes é só um, é melhorar a categoria. O grande questionamento que fica hoje, e você pode até me perguntar, Jorge, compensa ser um filiado de uma entidade sindical? Isso custa, isso tem um preço. E daí agora você vai pensar que eu vou falar que sim, em todos os casos, porque eu sou advogado de sindicato de servidores públicos. E não. Na verdade, o que você sempre tem que analisar é se aquele sindicato de servidores públicos te representa da maneira que você gostaria. Ou seja, se aquele sindicato que tem a carta sindical para representar a sua categoria, ele está fazendo um bom trabalho, ele está prestando um bom serviço. Ele é um sindicato ativo, ele é um sindicato que traz demandas, traz questionamentos, senta na mesa com o governante para discutir os aspectos da sua remuneração, os aspectos da sua condição de trabalho. Quando você busca esse sindicato, ele te atende, ele tem um atendimento dinâmico, ele tem uma cadeia de processos ali para que justamente consiga te dar a informação que você precisa. A partir do momento que você analisar esses aspectos, você vai ter essa resposta. Existem sindicatos hoje que prestam um excelente serviço, sindicatos
de servidores públicos, tanto de categorias gerais, por exemplo, a gente pode ter um sindicato de servidores públicos só do município, em que abarca todas as categorias, e a gente pode ter também sindicatos de categorias específicas. Em ambos os casos, nós temos entidades que realizam um excelente trabalho, estão conectados com a base, sabem negociar, sabem participar da política que envolve o funcionalismo público. Entretanto, a gente sabe que tem outras entidades que são omissas. Quem vai fazer essa análise é você. Mas se você deixar de fazer essa análise e ficar omisso, se afastando justamente daquela entidade que defende a sua categoria e defende os seus direitos, você vai ficar à mercê de terceiros o tempo todo. E no fim do dia, se você discordar de uma determinada gestão, se você estiver participando desse sindicato e for um filiado, você pode concorrer, você pode disputar a diretoria e tomar novos rumos para a entidade. Mas se você ficar alheio ao debate, repito, você sempre vai ser conduzido, sua carreira sempre vai ser conduzida por terceiros. Bom, pessoal, esse é o conteúdo de hoje. As entidades sindicais têm passado por dificuldades depois da reforma trabalhista lá de 2017, mas é muito interessante que o servidor público busque se aproximar dessas entidades, se aprofundar e cada vez mais lutar pela melhora de suas categorias. Se você tem interesse em conhecer mais sobre direitos de servidores públicos, participar do debate sobre funcionalismo público, inscreva-se aqui no canal. Nós somos uma banca especializada em serviço público. Se você quiser também acompanhar a rotina, o dia a dia do escritório, aqui embaixo vão estar as redes sociais do advogado Jorge Fernandes. Qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou estar respondendo.